Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Tarifa dos coletivos de Linhares tem reajuste no próximo domingo. Aumenta o número de roubos a ônibus em Linhares. Quase 3 quilos de maconha são apreendidos no bairro Aviso. 3 suspeitos de homicídio são presos no interior de Linhares. Final de semana com torneio na praia do Pontal do Ipiranga. E os demais destaques do esporte com ele, Altemar Félix. Tudo isso e muito mais, agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. E o linharense que se prepare, a partir de domingo, a passagem dos coletivos urbanos de Linhares terá um novo valor. A tarifa, que era de R$ 3,30, vai passar para R$ 3,40. Mais uma vez, o valor da tarifa para o transporte coletivo em Linhares vai aumentar. O aumento partiu por meio de um decreto do Conselho Tarifário Municipal assinado pelo prefeito Guerino Zanon. Os membros do conselho foram indicados pela prefeitura e se reuniram no último dia 7 de janeiro para definir o reajuste das tarifas. A partir do próximo domingo, dia 19, quem pagava R$ 3,30 vai passar a pagar R$ 3,40. Um aumento que parece pequeno se observarmos apenas o valor unitário. Mas para quem trabalha no comércio, por exemplo, de segunda a sábado, pagando 2 passagens por dia, o aumento mensal chega ao valor de R$ 4,80. E não foi só a passagem que subiu, o número de roubos a coletivos também. A empresa alega que isso foi um fator determinante para o aumento da passagem. No fechamento de 2019, motivos para preocupações no transporte público de Linhares, no que se refere a ações criminosas. Na comparação de 2018 com os números do ano passado, houve aumento nos casos de assaltos em cerca de 35%. Em 2018, a empresa Aviação Joana d'Arc registrou 61 casos de assaltos. Em 2019, foram 93 ações dentro dos coletivos. Uma das linhas mais visadas pelos ladrões foi o trajeto Linhares-Sooretama. A empresa disse que tem tomado providências para evitar o aumento dos números, citando câmeras de vídeo monitoramento. Todo assalto que acontece, a empresa pega as imagens e envia para a polícia, para que eles possam fazer o análise certinho e tomar as devidas providências. Inclusive, tem várias câmeras. Aqui perto de nós, uma câmera aqui. Se você ver mais à frente, tem mais 2 câmeras, uma acima do motorista, né? E outra em direção à porta. E tem mais lá no final do ônibus. São várias câmeras que a empresa investiu para que inibisse esse tipo de coisas que vem acontecendo. Agora vamos conferir um giro policial. Vamos agora a um giro de notícias, começando pela comunidade de povoação, que voltou a figurar nas páginas policiais. Dentro de uma residência do balneário, foi encontrado o corpo de um homem que atende pelo apelido de Val, cuja idade não foi informada pela polícia. Segundo os primeiros relatos, Val foi morto dentro de casa, atingido por diversos tiros. Investigadores da Polícia Civil estiveram no local para colher informações junto à comunidade. Foi levantado preliminarmente que Val pode ter tido envolvimento em um outro caso de homicídio na região. Em 18 dias, esse foi o segundo homicídio registrado em povoação. No último dia do ano passado, um homem identificado como Gabriel Coutinho também foi assassinado na vila. Correria na Rua Paraná, no bairro Aviso, na tarde desta quinta-feira. A Polícia Militar atendeu a um chamado informando a existência de comércio de drogas na região. Quando as viaturas chegaram, um dos envolvidos conseguiu fugir. Porém, um adolescente de 17 anos foi apreendido. Ele levou a polícia até a Rua Rondônia, onde pedaços de maconha foram encontrados. O peso total do entorpecente chegou a 3 quilos.
De acordo com a Polícia Militar, a droga, uma vez vendida, renderia algo em torno de R$30 mil. O adolescente continua à disposição das autoridades policiais. E sobre essa apreensão de quase 3 quilos de maconha, o tenente Mantovani, da Polícia Militar, conversou com a nossa reportagem. Confira. Então, essa apreensão de aproximadamente 3 quilos, 2,7 kg de maconha, foi um golpe muito duro no tráfico de drogas da região. Através de uma denúncia da própria população, a guarnição foi ao local, era a Rua Paraná, no bairro Aviso, visualizou 2 indivíduos, um deles estava carregando uma sacola. Ao verem a guarnição, esses indivíduos empreenderam fuga, e o indivíduo que estava segurando essa sacola, ele tenta se desfazer do material. Só que, felizmente, ele foi detido. Nessa sacola tinha aproximadamente 3 pedaços grandes de maconha, que davam 700 gramas, mais ou menos, e foi questionado se ele tinha posse de mais entorpecente. E ele confirmou que tinha, e com isso, com essas informações, a guarnição foi a outro local, no bairro Aviso também, e, tirando essas informações do indivíduo, conseguiu apreender mais 2 quilos aproximadamente de maconha. A minha pergunta é, os senhores acreditam que com essas apreensões e a comunidade continuando essas denúncias, fazendo essas denúncias, será possível diminuir até mesmo os números violentos ali? Não, com certeza, até porque boa parte dos crimes, em geral, está relacionado com o tráfico de drogas. Roubos, furtos, é sempre assim, para sustentar o tráfico ou o vício do usuário. Então, é importante, a Polícia Militar, ela precisa da ajuda da população, sempre com denúncias, através de denúncias. Viu alguma coisa suspeita, pode fazer a denúncia, até porque a pessoa não precisa se identificar. Através do 181, por exemplo, ela faz essa denúncia à Polícia Militar, ou a Polícia Civil, se for o caso, vai investigar a situação, vai no local e, como aconteceu nesse caso, vai fazer a apreensão de drogas e o indivíduo é apreendido também. E agora é hora de saber como fica o tempo para esse sábado em todo o estado. O sábado será de tempo instável com chuva passageira. Linhares com mínima de 22, máxima de 34 graus. Colatina mínima de 20, máxima de 33. São Mateus com mínima de 23, máxima de 32 graus. Já a Vitória, mínima de 24, a máxima pode chegar a 31 graus. No próximo bloco você confere que em operação conjunta a polícia levou para a cadeia 3 suspeitos de homicídio. De volta com o Sim Notícias, em uma operação conjunta entre as polícias de Linhares, Soretama e Rio Bananal, levou para a cadeia 3 suspeitos de homicídio na região. O objetivo era cumprir mandados de prisão de elementos envolvidos em crimes de homicídio e latrocínio na região. Durante a operação, foram cumpridos 3 mandados de prisão, sendo que 2 elementos, ambos com 22 anos de idade, foram localizados na região de Cacimbas, e o outro suspeito, de 27 anos de idade, foi encontrado no distrito de Povoação. Eles já estavam sendo investigados por 2 crimes. O assassinato de Antônio Sabino, que foi morto no início do mês de novembro com golpes de arma branca e disparos de arma de fogo, e estavam investigados também pelo assassinato de Luiz Gabriel Coutinho dos Santos, de 26 anos de idade, que foi morto no mês de dezembro de 2019. Os 3 elementos foram conduzidos para a delegacia de Linhares e, quando interrogados, confessaram a prática dos crimes. Após o interrogatório, eles foram encaminhados para o Presídio Regional de Linhares. Um caso chamou a atenção no noroeste do estado. Uma ossada foi encontrada enterrada dentro de uma parede na cidade de São Gabriel da Palha. Tainara Lebarque tem mais informações. Adair José da Silva tinha 45 anos quando sumiu. Estava desaparecido desde 2016. Desde então, a polícia investiga o caso. E na tarde desta quinta-feira, o corpo de Adair foi encontrado enterrado na casa em que morava em São Gabriel da Palha. A polícia escavou o local por 2 dias até encontrar a ossada da vítima na área de serviço. O corpo de Adair estava enrolado em lençóis e dentro de uma parede.
A perícia encaminhou o corpo para o IML de Colatina, onde serão realizados exames de DNA para confirmar a identidade da vítima. De acordo com o delegado responsável pela operação, Rafael Calimã, a família registrou ocorrência do desaparecimento de Adair em 2016. Iniciou-se, assim, a investigação, que chegou a um suspeito que era amigo de Adair e morava na casa da vítima de favor. Em depoimento, o suspeito disse que teria comprado a casa de Adair e apresentou um recibo de compra e venda. Disse ainda que Adair falou que estava brigado com a família e iria embora para a Bahia. Na época, a versão não foi questionada devido ao comprovante. Mas em 2019, a polícia recebeu uma denúncia de que o corpo estava enterrado na casa em que ele morava. Os investigadores também tiveram acesso às informações bancárias de Adair após a quebra do sigilo e verificaram que desde novembro de 2016 ele não movimentava a conta. Não sacava o benefício da aposentadoria e também não compareceu ao INSS para a prova de vida. O suspeito teve a prisão temporária decretada e foi encaminhado para o presídio para não atrapalhar o andamento da investigação. Confira como fechou o dia e a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 469. Arábica tipo 7, R$ 355. Conilon tipo 7, R$ 298. Vamos agora aos destaques do esporte, sempre com ele, Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Esportes de verão no Pontal do Ipiranga, que junto com Povoação, Regência e Nossas Lagoas, movimenta este verão. Encerradas as inscrições para o torneio de futebol de areia, que vai ser realizado neste final de semana, os jogos começam neste sábado, a partir das 8h30 da manhã, e vão até domingo no mesmo horário, né? Sempre vão começar no mesmo horário. Agora, a premiação consta de troféus para os primeiro e segundo colocados de cada categoria. O torneio de futebol de areia vale para as categorias masculina e feminina. No futebol, agora vamos para o futebol de campo, o São Mateus, depois de confirmar participação no Capixabão de Futebol da primeira divisão deste ano, faz jogo treino contra o Soretama. É aqui pertinho, coladinho, neste domingo. E o nosso Linhares Futebol Clube também está fazendo jogo treino, mas ainda não confirmou contratações de jogadores de fora da cidade para disputar a competição. O Linhares também vai fazer o jogo treino contra o São Mateus na semana seguinte. Com exceção de Real Noroeste e os demais times da capital, pelo menos para o Capixabão, há muitas dificuldades estruturais nos clubes para disputar a competição. Bom, você tem mais detalhes do norte do estado, principalmente aqui no Capixabão de Futebol da primeira divisão, que começa no próximo dia 25 de janeiro, no Sim Esportes Rádio, lá na Sim FM 106.1, sempre de 11 ao meio-dia. Eu aguardo vocês. Obrigado, Altemar, pelas informações. E no próximo bloco você confere. 23 mil pessoas fizeram inscrição para participar do concurso público da Prefeitura de Linhares. De volta com o Sim Notícias, quase 23 mil pessoas se inscreveram para o concurso público da Prefeitura de Linhares. São cerca de 605 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial varia entre R$ 1.003,60 até R$ 2.236. As provas objetivas serão aplicadas nos dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro e terão duração de 3 horas e meia para os cargos somente com prova objetiva e de 4 horas e 30 minutos para os cargos com prova objetiva e prova discursiva. A empresa organizadora é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, IBAD.
A BR-259, que liga Minas Gerais à BR-101 aqui no Espírito Santo. Porém, um trecho vem chamando a atenção e preocupando as autoridades e a população também. É que a rodovia vem registrando um número elevado de acidentes. E para tentar reverter essa realidade, aconteceu em Colatina uma reunião com representantes do DENIT para tratar sobre esse assunto. O encontro reuniu políticos, empresários da região e comunidade. O objetivo era discutir melhorias para o quilômetro 34 da BR-259 aqui em Colatina. Colatina, nós temos aqui a BR-259 que liga Minas Gerais à BR-101. O trecho é um trecho de alto índice de acidentes. Ultimamente, nesses dias, nós tivemos aí alguns acidentes acontecidos no quilômetro 34, que é conhecido como a curva do Cassani. E a sociedade, segmentos empresariais, alguns empresários, também lideranças políticas, nos buscaram, até por estar representando a sociedade no Congresso Nacional, no mandato de deputado federal, para fazer uma interlocução junto ao DENIT, para encontrar uma saída emergencial, com sinalizações, talvez até com redução de velocidade naquele ponto. E nós fizemos até um pouco melhor. Estamos trazendo aqui o diretor Humberto do DENIT para que ele possa interagir com a sociedade para nos dar segurança de uma intervenção do DENIT. A Vanessa mora bem próximo ao local. Já presenciou muitos acidentes por lá e sabe do perigo. Ela veio cobrar providências para mudar essa situação. A situação é muito crítica, né? Constantemente tem acontecendo acidentes que levam à morte e a gente já tem buscado e nunca consegue um resultado positivo, colocar o radar, mas mesmo assim continua tendo muito acidente. E vamos ver agora se com essa reunião aqui a gente consegue dar um passo para melhorar a BR-259, né? Porque é até conhecido como curva do Cassani, a curva da morte, que acontece muito acidente, muito mesmo, muito perigoso. O superintendente substituto do DENIT no Espírito Santo esteve presente e falou sobre a medida que deve ser implantada na região para tentar reverter esse quadro. A pedido do superintendente, eu venho aqui substituindo o superintendente regional, no sentido de ouvir as demandas, fazer esse registro, para que então a gente possa delinear as ações que vão ser tomadas. Especificamente em relação ao quilômetro 34, a gente tem a ideia de mexer, alterar o posicionamento dos radares existentes lá hoje, de forma que a gente consiga disciplinar a velocidade do condutor na aproximação daquela curva. Essa intervenção que o DENIT vai ser solicitada e que eu acredito que o DENIT vai fazer, ela não é para atender Colatina. Ela para atender todo o norte do estado, as pessoas que vêm de Minas Gerais passam por essa rodovia, que a cada dia aumenta o fluxo de veículo e que a gente precisa, sobre todas as regras, sobre todas as ações governamentais, tem que ter a proteção da vida. Então, o que já aconteceu nos chamou a atenção e nos despertou para poder fazer uma ação como essa, para que ela seja uma ação também que possa proteger e possa precaver que outros acidentes não aconteçam, principalmente com fatalidade, né, e com morte, como já tivemos. E o Sim Notícias de hoje fica por aqui. Quero agradecer a sua participação. Na segunda, o Cláudio Alves está de volta. Agradeço sempre a sua audiência. Confira nossos vídeos e reportagens em nossas redes sociais. O telefone da redação é o 3373-2000. TV Sim, o seu canal local.